E pastor, e assim, em que momento, né, fica o papel da igreja, né, nessa situação, sendo que hoje se fala muito de depressão, né? Se fala muito de depressão e tal, a doença do século. Mas ainda é um tabu para muita gente, né? Muitas pessoas não assumem que tem depressão, até pelo fato de que igrejas tratam como se fosse, tá depressiva, é um demônio. Você tá depressiva, tá alguma coisa, foi um pecado, né? Como é que fica o papel da igreja diante de tudo isso? E o que realmente é um demônio, é um pecado? Isso é vergonhoso e é um absurdo, né? Quando nós olhamos para a maioria dos cristãos hoje em dia, e eles olhando para pessoas em depressão, eles chegam ao ponto de dizer que aquilo é demônio na vida da pessoa, ou que aquilo é pecado na vida da pessoa. Pode até ser um pecado, mas ela não deve falar assim. Ela precisa primeiro conhecer a história da pessoa, saber o que aconteceu, saber de onde ela vem, saber quais são as suas lutas, quais são os seus sofrimentos, e saber se aquilo não é algo físico, que não tenha nada a ver com coisas espirituais. Então eu creio que não é demônio. Eu creio que depressão não é culpa do demônio. São coisas, como Jesus Cristo lhe disse, no mundo nós teríamos aflições. Eu creio que a depressão é mais uma aflição pela qual nós podemos passar ou não nesse mundo. E eu creio que a igreja ela deve agir sempre como a Bíblia orienta os cristãos a agir. Quando nós olhamos para alguém, percebemos alguém sofrendo e lutando contra aflições, tribulações e angústias da alma, ansiedade, depressão, aquilo que o rei Davi chamou do vale da sombra da morte, pelo qual muitos de nós passaremos, é nós lembrarmos aquela pessoa que ela não está sozinha ali. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. A pessoa precisa ser lembrada disso, e o papel da igreja é lembrar a pessoa do Evangelho. O irmão dizia agora há pouco sobre o início do site, do blog Justificação pela Fé. Ele surgiu num contexto de lutas, de aflições da sua esposa, de depressão, quando ela começou a entender e perceber um pouco das doutrinas da graça, sobretudo a justificação pela fé. Isso ajudou ela. Então, aí está o Evangelho, que sendo comunicado à pessoa em depressão, pode curar aquela pessoa, pode trazer à memória daquela pessoa a razão da esperança dela, e aquilo pode trazer força. E aí está o papel da igreja. Se a irmã está lutando com depressão e eu sou um irmão daquela igreja, um membro daquela igreja, o que eu devo fazer? Eu devo me aproximar de você, eu devo me importar com você, devo orar com você, devo aconselhar você. Aconselhar você segundo os conselhos que a Bíblia tem para você. Mas para isso, eu preciso entender o seu caso, a sua história. Não existe um conselho específico para todo o caso. Exatamente porque existem várias causas para a depressão. Então, é por isso que nós vemos na Bíblia dezenas de conselhos para dezenas de casos de depressão. Eu disse ontem na aula, eu estou terminando de escrever um livro onde eu trato desses casos, né? De pelo menos 15 casos na Bíblia de pessoas que enfrentaram depressão. E quais foram os conselhos de Deus para essas pessoas. Então é muito importante que nós conheçamos esses conselhos da palavra de Deus. E aí então, quando nós estivermos diante de uma pessoa que está sofrendo de depressão, por causa de oposição, de pressão que ela mesma faz sobre ela, ou de fracasso, nós temos um conselho quanto a isso. Quando nós temos uma pessoa lutando por causa da perda de um ente querido, ou a perda num trabalho, enfim, nós temos também conselhos da palavra de Deus. Nós temos pessoas na palavra que lutaram com aflições e com tristezas profundas por causa de perdas, por causa de oposição, por causa de angústias extremas, por causa de ansiedade e outros casos mais. Então, conhecendo esses conselhos bíblicos, então nós podemos ajudar a pessoa. Nós devemos sempre remetê-la ao Senhor. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa se exercitar na piedade. Mas muitas vezes a pessoa não vai ter força para fazer isso. E aí é importante que você ore com ela. E oriente ela a continuar orando sozinha. E orando por ela, lendo a Bíblia com ela. Lendo a Bíblia por ela. Então, você estar com a pessoa nesse processo de restauração é muito importante. Ao invés de ficarmos discriminando, ficarmos acusando, ou dizermos é falta de fé, ou veja onde está o seu pecado. Foi isso que os amigos de Jó fizeram com ele, quando ele passou por um momento difícil na vida dele. E nós vemos que no final, então, o Senhor traz algumas palavras, no final do livro de Jó, e ele tem, então, a sua situação toda restaurada. Então eu creio que esse é um dos papéis principais da igreja. É estar com, é amar, é olhar, é ouvir e buscar na palavra de Deus conselhos que podem curar a vida. O irmão vai lá com o pastor, né, e diz que está com problemas, tal, que está em depressão. Aí o pastor disse, olha, isso é caso de psicologia. Vai lá para o psicólogo.
Aí a pessoa vai no psicólogo, simplesmente senta com ele, fala algumas coisas e sem fazer exame, ó, você tem depressão. Aí dá um remédio. E a pessoa acredita naquilo. Aí começa a viver uma dependência. Como seria isso? O que você tem a comentar sobre isso? Bom, primeiro, o psicólogo ele não pode dar remédios para ninguém, né? Segundo, eu creio que quando um pastor ele chega a uma situação como essa, de duas umas. Ou ele tem um entendimento de que o problema da alma da pessoa não tem nada a ver com um problema espiritual, não tem nada a ver com a Bíblia, que a Bíblia ela não tem nenhum papel de curar a psique daquela pessoa, então por isso ele remete a pessoa ao psicólogo, ou, que eu creio que a maioria dos casos, por puro desconhecimento bíblico do próprio pastor. Ele não sabe como aconselhar aquela pessoa. Então para ele é mais fácil dizer, olha, procura esse psicólogo aqui, eu conheço ele vai saber te aconselhar. E talvez, se esse psicólogo não for um cristão, se ele for um psicólogo cristão, talvez ele até tenha alguns conselhos bons, até conselhos bíblicos. Se ele for um psicólogo cristão que compreende o papel da Bíblia na restauração da alma da pessoa, talvez ele até use, talvez. Mas se ele não for um cristão, aí nós temos uma situação perigosa. Eu não digo que seria totalmente terrível, mas uma situação meio perigosa. Porque é possível que o problema daquela pessoa seja espiritual. Seja um pecado, ou não, mas pode ser que seja, como é o caso de vários salmos de Davi. Pode ser que seja um caso assim. E se esse pastor remeteu a ela a um psicólogo, aquele psicólogo ele não vai ter mesmo esse mesmo pressuposto, essa mesma cosmovisão, e o conselho dele ao seu cliente vai ser totalmente diferente daquilo que Deus diria para aquele filho ou filha dele, por meio de um pastor que deveria estar aconselhando a luz da palavra. Então eu creio que talvez seja, na maioria dos casos, por desconhecimento da própria palavra, por despreparo, por falta de conhecimento, de estudo quanto aos conselhos bíblicos em casos de depressão. Então, quais seriam as suas dicas, né, as suas sugestões para a pessoa que está nos vendo, né, que está nos ouvindo? Eu estou vendo que o senhor tem alguns livros aí para indicar, e eu queria que o senhor usasse esse tempo aí que nos resta para falar um pouco. Hoje nós temos alguns materiais sendo publicados em português, muito bons, e que podem ajudar as pessoas a entender essa questão da depressão. Existe esse livro, Depressão Espiritual. O livro Depressão Espiritual foi escrito pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, né? Ele foi um pastor inglês do século passado, ele foi médico também. E esse livro é um conjunto de várias pregações, de uma série de pregações que ele fez aos domingos pela manhã, na capela de Westminster, onde ele era pastor lá em Londres. E nessas pregações que ele faz, e que tem como base principalmente o Salmo 42 e 43, onde o salmista ele questiona a si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ele à luz dessa base da pessoa que está aflita, ela falar com ela mesma, ela pregar o evangelho para ela mesma, ela trazer a ela mesma conselhos do Senhor, o próprio evangelho como um meio de restaurar a sua alma. Então são vários sermões que Lloyd-Jones prega e que estão resumidos não, estão completos, né, nesse livro aqui, não só nos dando uma visão sobre o que seria a depressão espiritual, mas também quais são os conselhos de Deus nesses textos que ele aborda no caso de depressão. Existe esse livro aqui do John Piper, Quando Eu Não Desejo Deus, um livro editado pela Cultura Cristã. Esse daqui é pela PES, não é? Esse daqui é a Cultura Cristã. Então, o que fazer quando nós não nos alegramos nele? O que fazer quando nós não desejamos orar ou ler a palavra, enfim. Nesse livro, John Piper cita o Martin Lloyd-Jones, Depressão Espiritual, e ele então trabalha com essa questão também do pregar o evangelho em si mesmo. Nós temos outros livros que têm sido publicados pela Nutra, que é uma editora que tem trabalhado com alguns livros relacionados ao aconselhamento bíblico. Nós temos o Autoconfrontação, temos alguns livros também que Vida Nova e Editora Fiel têm publicado. Enfim, aí a pessoa ela pode fazer uma pesquisa pela internet e ali encontrar alguns materiais muito interessantes, cristãos, materiais responsáveis, que podem nos ajudar a compreender bem essa questão da depressão espiritual. Eu recomendaria, em princípio, esses dois livros como importantes nessa questão do entender qual é o papel do Evangelho e das doutrinas da graça.